Hoje no Oxigênio, o nosso assunto é qualidade de vida. Fique ligado! Hoje eu vou conversar com o Dr. Antônio Sprosser, médico do esporte e especialista em qualidade de vida. Doutor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia também. Não. Você lançou o livro Viver Bem com Qualidade, o Fator Wellness. Explica pra gente o que é esse Fator Wellness. Então, Carol, o Fator Wellness é quando você tenta associar 3 grandes coisas, que é a saúde do corpo humano, a saúde do corpo mental e a somatória dessas 2 outras coisas, para te dar um equilíbrio. Então, quando você tem uma saúde do corpo boa, tem uma saúde mental adequada, isso tudo gera um comportamento humano muito equilibrado. E isso vai fazer com que a sua qualidade de vida seja excepcional. A gente sabe que no dia a dia é muito difícil, às vezes, você convergir essas coisas para o mesmo ponto. Mas a busca desse ponto que eu acho que é muito importante. Então, para você buscar esse ponto, você tem que ter muita força dentro de você para você começar a fazer os steps e os degraus para chegar lá. Então, esse Fator Wellness é sinônimo de qualidade de vida? É sinônimo de qualidade de vida e de bem-estar. Porque o bem-estar, tem muitas pessoas que você pode até perguntar, você tem bem-estar? Elas falam, olha, eu nem sei o que é bem-estar, porque nunca sentiram isso. Então, o bem-estar é aquela coisa gostosa que você tem dentro de você quando você tem um equilíbrio. Então, equilíbrio, em outras palavras, ele é fundamental para você ter essa qualidade de vida, esse wellness que a gente está falando. O teste de pisada é uma arma a mais que a gente tem para poder trazer um pouco mais de conforto para o corredor e, ao mesmo tempo, eficácia aos treinamentos. Bom, a ideia aqui é fazermos o teste de pé e pisada com todos os corredores, né? Para quê? Para a gente determinar a característica de pé e pisada de cada um deles. Esse daqui é o pedígrafo Mizuno, um teste de pisada, em que a gente avalia a primeira fase estática, para verificar os pontos de maior pressão da planta do pé. Uma novidade do programa também é que a gente identifica o tamanho do pé da pessoa e os números de calçados em todos esses países. You're the reason I'm traveling on. Então aqui a gente tem uma imagem da pessoa andando e dessa maneira a gente identifica a mecânica de pisada. E aqui a gente tem o resultado do teste. Então a primeira imagem que eu fiz para analisar a descarga de peso, os pontos de maior pressão, a gente observa uma descarga forte no calcanhar, na região do calcanhar, aqui ela perde um pouquinho a descarga de peso, depois concentra com bastante força na região do hálux. Depois aqui é uma imagem congelada do momento que ela estava na esteira, em que a gente observa a angulação específica da pisada dela. Do I say, try and make me change my mind and stay? Com o crescimento do número de corredores, né, não só do público masculino, mas principalmente do público feminino, visto a necessidade de analisar não somente o tipo de pé e pisada, mas sim o biotipo e quais as diferenças principais entre os homens e as mulheres. Qual que é o resultado disso? Peguei aqui como exemplo o modelo Creation. Esse é o modelo Creation 10, é um modelo que vai estar disponível no mercado em 2009. Se você for analisar a sola deles, o feminino tem alguns detalhes diferentes do masculino. Quais são eles? No caso do feminino, existe canais especiais na parte da frente, pois, como eu disse, a mulher tem o pé menor, ela precisa de maior flexibilidade. E esses canais vão dar maior flexibilidade para a mulher. O masculino já não. O masculino ele precisa de maior estabilidade. Então o que foi feito? O masculino, nós aumentamos aqui a largura do calçado
para dar não só mais estabilidade, mas também maior conforto para o corredor. A área onde a mulher toca o calcanhar quando ela está correndo é diferente da área que o homem toca. Então os calçados femininos eles possuem características diferentes na região do calcanhar onde você toca o solo quando está correndo. Para que tudo isso? Todas essas características ajudam a mulher a reduzir a velocidade de pronação dela. Ou seja, ela vai ter uma passada mais suave, ela vai ter um menor impacto no joelho. A Bruna acabou de fazer o teste de pé e pisada, estou entregando para ela o resultado do teste. Bruna, aqui está seu teste. Então, nesse CDzinho você vai encontrar qual o seu tipo de pé e pisada, no caso aqui o seu pé ele é plano, sua pisada é pronada, a sua numeração que apontou o teste é a numeração 36. Tá. E como resultado de tudo isso, o software já indica qual o melhor calçado da Mizuno para você. E no caso ele indicou o Nirvana. Tá. Por que o Nirvana? Porque como você tem pronação, quando você pisa, faz o movimento, as passadas, você tende a rolar o seu pé durante o movimento de passada mais por a região de dentro. Tá. Então o Nirvana ele possui essa característica especial da placa Wave para corrigir isso. E o caso dela é o oposto da Bruna. O resultado do teste dela deu que a pisada dela é supinada. O que é a pisada supinada? A Carol durante o movimento de corrida, ela tende a utilizar toda essa parte de fora do solado do calçado. Então, no caso dela, o modelo ideal seria o Creation. O Creation ele tem um amortecimento especial exatamente para esse tipo de corredor. Anos você trabalhou nas UTIs de grandes hospitais. Exato. Por que depois de todos esses anos você decidiu se dedicar à medicina esportiva? É uma boa pergunta. Porque nas UTIs eu via muita gente morrer. Tanto que se eu pegar na sua mão agora, a gente entrar dentro de uma UTI, a gente vai ver muitos doentes graves. Mas se você perguntar por que ele está na UTI, é o que me fez fazer com que eu fizesse qualidade de vida. Por quê? Tem muitos pacientes que têm diabetes, que são muito obesos, que têm pressão muito alta. E essa pressão alta vai gerar infarto do coração, vai dar isquemia no cérebro, vai fazer com que você tenha doenças nas articulações. E tudo isso, num grau maior, vai te levar à UTI. Como eu vivenciei muito esse clima de UTI, vi muita gente morrer, já entubei muita gente, eu não quis mais fazer com que os pacientes chegassem na UTI. Então, a prevenção de você chegar na UTI é que, para mim, hoje é a mola mestra do meu tratamento, de tudo isso que eu faço, que é evitar de você chegar numa terapia intensiva. Então, a medicina esportiva, a clínica médica, nutrição, atividade física, paz mental, equilíbrio, tudo isso faz com que você não vá para uma UTI, espero eu. Prevenção é o melhor remédio. Prevenção é o melhor remédio sempre. Dizia o ditado. Para sempre, é verdade. Boa tarde, meu nome é Tupi, sou surfista, skatista, chefe de cozinha. Vou fazer agora hoje um sanduíche, o pão folha, que é o pão árabe, famoso pão árabe, o pão folha é um pouco maior. Pão árabe com ricota, raiz forte, cebolinha, hortelã, peito de peru. Você pega um pouco de ricota, dá uma amassadinha. Para dar a liga, você coloca, isso aqui é mais ou menos uma colher de sopa de iogurte do natural. Aí você coloca a cebolinha, sempre misturando bem. Olha que barato essa maquininha de picar hortelã. Olha lá, ela sai picadinha, perfeita. Muito prático. Obrigado, minha sogra. E aí você mexe bem, um pouquinho de sal, colocar um azeitinho, uma colherzinha. E agora a gente vai no processo de fabricação. Isso aqui é papel manteiga, em qualquer supermercado tem, é muito fácil achar. Você coloca o pão em cima, é raiz forte com beterraba, só que não coloca muito não porque sabe que é muito forte. Daí aqui eu fiz um tomate todo picadinho, quadrado, com um pouquinho de broto de feijão. Eu coloquei já um azeite e um sal, para já deixar um pouco temperado. E aí eu vou colocar aqui em cima peito de peru, colocar o peito aqui em cima, a pastinha de ricota por cima de tudo. Agora o segredo do papel folha. Vou pegar aqui,
Vou dobrar, fazer o cone. Você fecha embaixo. E aí se quiser fazer um pouco maior, dá para fechar. E aí leva na mochila, come mais tarde ou para comer agora. Você faz assim, você abre e fica perfeito. Fácil de fazer e é muito bom. Isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Valeu, fique esperto.